Boa tarde a todos e a todas. Queria falar da minha satisfação em estar aqui hoje, participando de um evento de tão alto nível e trazendo um pouquinho da minha contribuição a partir da minha vivência na área de saúde. Eu já estou aí na área de saúde há cerca de 15 anos. Primeiro tive na saúde pública no estado de Minas Gerais durante cerca de 11 anos e há 4 anos estou na saúde suplementar. Estive na Unimed Belo Horizonte até o mês passado e desde o mês passado estou na Unimed Natal. E essa vivência me permitiu trazer para vocês algumas reflexões em relação a esse elo entre a inovação e a saúde. Como que a gente pode maximizar a inovação na área de saúde, inclusive porque uma coisa eu já tomo como ponto de partida aqui na nossa conversa, né? Não dá para a gente continuar aqui no Brasil querendo ter uma saúde sustentável, e eu acredito muito num sistema único de saúde, pensando na importância dos papéis do público e do privado, se a gente não evoluir e inovar cada vez mais. Mas o que seria essa inovação na área de saúde? Para começar, eu vou roubar aqui a capa de um livro de um palestrante que vai estar com vocês amanhã, o Gustavo Caetano, e eu queria pegar essa frase aqui, olha, o pense simples, né, para trazer uma reflexão do quanto, às vezes, a gente usa como caminho para a inovação as coisas mais complicadas. E em todas as áreas, eu não tenho dúvida, mas especialmente na saúde, o caminho mais importante, ou mais correto, para a gente inovar é a simplicidade. Eu vou trazer na sequência aqui alguns breves insights sobre tendências na área de saúde. Vou começar falando de algumas coisas que a gente praticamente não tem controle sobre elas. Nós estamos observando hoje aumento de custos que decorrem da transição demográfica, e isso não é um problema. Transição demográfica significa que nossa população está envelhecendo. Isso é bom, nós estamos vivendo mais. Isso traz uma outra transição que a gente observa, na área de saúde, a gente tem muita atenção com isso, que é a chamada transição epidemiológica. O que significa isso? Hoje nós temos o que se chama de tripla carga de doenças. Então, antigamente, as pessoas morriam, tinham aí os danos de saúde em função de doenças infecciosas, predominantemente. Hoje prevalecem as doenças infecciosas, mas elas são minoria. O que mata as pessoas em geral? Nós estamos vivendo uma epidemia das chamadas condições crônicas, as doenças do coração, o câncer, e, paralelamente, ainda temos, junto disso, as chamadas causas externas, violência, acidente de trânsito. Esses dois pontos aí, nós podemos dizer que temos uma governabilidade um pouco menor sobre eles. Mas tudo que eu vou falar na sequência, vocês vão ver que a inovação pode vir para atrapalhar ou ajudar. E nós estamos num fórum de inovação, queremos refletir como que a inovação pode ajudar. Mas vamos começar do primeiro ponto ali, olha só. Custos decorrentes da incorporação de novas tecnologias. O que são novas tecnologias em saúde? Nós podemos estar falando de novos medicamentos, novos equipamentos de saúde, novos tratamentos. E isso, em princípio, é muito bom. São novas soluções para novos problemas de saúde da população. Mas será que todas essas novas soluções são realmente resolutivas? Uma boa parte do aumento do custo da saúde que a gente observa hoje advém da incorporação de novas tecnologias. E aí cabe uma reflexão. Será que toda vez que a gente vai implantar uma nova tecnologia em saúde, a gente avalia se ela de fato é mais custo-efetiva do que uma tecnologia anterior? Cabe até trazer aqui mais um detalhe. Diferente de outros setores, de outros segmentos, vamos pegar um exemplo aqui. As pessoas hoje substituíram diversos equipamentos pelo celular. O celular hoje congrega o telefone que existia antes, mas a câmera fotográfica, bússola, enfim, uma série de coisas. As tecnologias em saúde geralmente são cumulativas, e isso ajuda a aumentar o custo da saúde. Então, essa primeira abordagem aí de inovação em saúde, ela, na verdade, não é para trazer a inovação como um problema, é só trazer um alerta. De novo, vem aqui a importância da simplicidade e da gente avaliar o custo dessa inovação. Agora, tudo que eu vou trazer aqui para frente tem mais a ver com solução para esse problema da expansão de custos. E vocês vão ver que em cada um desses itens, nós devemos investir fortemente em inovação.
Olha só, nós temos mudança nos modelos assistenciais. Se o perfil de saúde da população mudou, aquilo que a gente tinha como solução no passado para cuidar da saúde da população não serve mais. Adicionalmente, nós temos novos modelos de remuneração baseados no valor gerado. A saúde tem uma falha histórica no modelo de remuneração. E a gente precisa também inovar no que se refere ao modelo de remuneração. Vou falar rapidinho dessa falha histórica, e na sequência eu vou ter alguns slides que vão explorar mais esses dois pontos. A saúde ainda paga muito pelo serviço prestado, por procedimento. Esse tipo de remuneração, pagamento ou remuneração por serviço, induz muitas vezes a prestação de serviços desnecessários, ao invés de remunerar o valor gerado para o nosso paciente ou para o nosso cliente. Continuando ali, nós temos organização de cuidados centrado no paciente e suas necessidades. Esse é um ponto que a saúde precisa inovar rapidamente. A saúde ainda é muito centrada nos profissionais e principalmente no médico. Ela não tem o foco do cliente. E temos também novas formas de atuação dos players tradicionais. Aqui cabe um parêntese. A gente começa a enxergar novas propostas, alternativas de inovação, inclusive inerentes a modelo de negócio. Então, vou comentar aqui com vocês rapidinho 3 que ocorreram recentemente. Olha só, a primeira delas, ela veio ocupando um gap que ficou. Na medida que as pessoas que tinham migrado para a saúde suplementar tiveram que voltar para o Sistema Único de Saúde, né? E aí o Sistema Único de Saúde ficou sobrecarregado com esse movimento. Eu não sei se aqui em Alagoas isso aconteceu, mas em Belo Horizonte, onde eu morava, aconteceu. Em Natal eu tenho exemplos. As chamadas clínicas populares. Elas vieram para tentar ocupar um espaço, um novo modelo de negócio que passou a ser explorado. Vou citar um segundo caso, e esse traz uma característica interessante. A cadeia de valor de saúde é muito complexa. Existem aí diversos elos nessa cadeia, diversos papéis. Algumas mudanças, movimentações nessa cadeia são bem comuns. Alguém aqui já ouviu falar de verticalização de uma operadora de saúde? O que é isso? Uma operadora de saúde na saúde suplementar, além de ser operadora, assume uma rede própria, tem hospitais próprios. Isso é verticalização. Às vezes acontece o contrário. Aqui no Nordeste tem uma operadora de saúde que começou como um hospital, Apvida. Eu não sei como é que ela está aqui em Alagoas. Mas ela era um hospital e decidiu virar uma operadora. Até aí tudo normal. Mas olha que movimento interessante que começa a acontecer. Sírio-Libanês. Acredito que todos conhecem aqui. É um hospital muito conhecido, né? O Sírio percebeu que, em alguns casos, está havendo, na cadeia de valor de saúde, um elo, uma intermediação desnecessária, talvez da operadora de saúde, por exemplo. E que oportunidade que ele identificou com isso? Ele criou um serviço de atenção primária. O que é um serviço de atenção primária, para quem não é da área de saúde? Aliás, esqueci de perguntar isso aqui na plateia. Quem conhece a área de saúde ou já teve atuação na área de saúde? Levanta a mão, por favor. Não são muitos, então vou tentar ser o mais didático possível. Quando eu falo de atenção primária, eu estou falando de serviço de promoção e prevenção. O Sírio-Libanês, na sua essência, é um hospital. Que oportunidade que ele percebeu? E já, quando eu for falar de mudança de modelo de assistencial, vou trazer muito isso. Ele passou a investir em serviços de atenção primária, começou a vender para empresas o acesso à saúde através desses serviços, e as empresas têm acesso a um grande hospital, a um hospital reconhecidíssimo, que é o Sírio. Quem que saiu desse jogo na movimentação que o Sírio fez? As operadoras de saúde, percebem? Elas se tornaram desnecessárias nessa cadeia de valor. Quer ver um outro exemplo que já começa a acontecer também? Uso de aplicativos para acesso a consultas, exames e outros procedimentos. Tudo isso, gente, é a inovação que está na pauta do dia. E, além disso, nós temos a revolução digital. Para aproveitar melhor meu tempo, eu tenho um slide lá no final que vai falar da revolução digital. Então, eu vou focar um pouquinho no exemplo que eu queria trazer para vocês, só para reforçar a minha tese, o meu discurso, de que o segredo da inovação em saúde está na simplicidade. Temos que partir para fazer o simples e o óbvio. O próximo slide aqui, olha, traz a comparação entre um modelo assistencial tradicional, que é aquele que a maioria de nós está acostumado, e o que seria um modelo assistencial organizado a partir do que nós, da área de saúde, chamamos de atenção primária à saúde. O que acontece no modelo tradicional? Você tem várias portas de entrada, ou seja, o cidadão, o cliente de um plano de saúde, vai em qualquer lugar, ele fica solto,
procurando aonde ir. Você tem um percurso assistencial livre, acesso aberto à rede, uma procura direta pelo especialista e tem aquilo que eu já falei que é um defeito seríssimo, a remuneração por serviço. Percebam quantas oportunidades de melhoria, oportunidades para inovação nós temos nesse modelo tradicional. Esse modelo, ele induz o desperdício. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já passaram por uma situação que imaginaram ter um determinado problema de saúde, fizeram o seu próprio diagnóstico no seguinte sentido: vou marcar o especialista tal, eu estou precisando disso. E aí você vai lá naquele médico daquela especialidade. E depois você sai batendo na porta de médico em médico, muitas vezes sem resolver o seu problema. Será que esse é o melhor modelo assistencial? Olha o de baixo. Eu tenho uma porta de entrada específica, eu tenho o meu cuidado coordenado, eu tenho um médico que é responsável pelo meu cuidado, eu tenho um acesso orientado à rede específica, o encaminhamento orientado ao especialista e tenho uma remuneração por captação e qualidade assistencial. Percebam a diferença, eu tenho uma coordenação do processo assistencial e isso faz com que o desperdício seja evitado. Essa proposta de um novo modelo parece uma coisa tão óbvia. Será que ela é uma inovação dos nossos tempos? Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é um trecho do relatório Dawson. Dawson foi um profissional que fez, na década de 20 do século passado, um diagnóstico no sistema inglês. E sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, os centros de saúde primários e serviços domiciliares deveriam estar organizados de forma regionalizada, onde a maior parte dos problemas de saúde deveriam ser resolvidos por médicos com formação em clínica geral. O que ele falava lá atrás é o que a gente tenta fazer aqui desde a década de 90, com a implantação do Programa de Saúde da Família. E se desse certo isso que a gente está tentando fazer, sabe o que ia acontecer? A gente teria menos hospitais lotados. Agora, olha como é que um erro vai induzindo uma sucessão de erros. Por ter um modelo assistencial equivocado, olha o que nós temos aqui. Perda de economia de escala. Temos um monte de hospitais no nosso país que tem menos leitos do que é aconselhável. Hospitais que, por terem um tamanho menor, perdem a potencialidade da economia de escala e, com isso, geram desperdício. Aqui tem exemplo de hospitais nos Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos, do ponto de vista de gasto em saúde, de modelo assistencial, não chega a ser um benchmarking, pelo contrário, são os que mais gastam, né? Mas olha que interessante ali, a quantidade de leitos nos grandes hospitais lá. E aqui nós temos pouquíssimos hospitais com um número significativo de leito. Então, por um modelo equivocado, a gente saiu fazendo hospital à torta e direito, hospitais sem ter um porte adequado, e aí, pelo nosso modelo de remuneração, que eu já falei que é um outro problema, a gente paga pelo serviço, o que os hospitais começaram a fazer? No lugar deles terem foco, especializarem, eles muitas vezes optam pela diversificação. Aí, além de não ter economia de escala, muitas vezes eu não tenho economia de escopo. E olha só, um fato real. Vou trazer um exemplo para vocês. Existe um hospital no Canadá que chama Shouldice Hospital. Ele trabalha com cirurgia de hérnia, só cirurgia de hérnia. É uma coisa que, se a gente sair perguntando aí nos hospitais, tem diversos que não querem de jeito nenhum. E ele trabalha com isso. O foco dele não está na receita, mas sim na redução de custo. O modelo que a gente trabalha, focado em pagamento por procedimento, faz todo mundo sair desesperado atrás de receita, mas uma receita que é insuficiente. E com isso ninguém controla custo, ninguém busca eficiência. Olha a falha na inovação. E aí o que nós temos aqui, comparando esse hospital, que faz só a cirurgia de hérnia, com outros hospitais gerais fazendo a mesma cirurgia. O custo dele, $2.300. Dos outros, $7.000. Igual a esse, nós temos outros exemplos. Temos o Narayana, lá na Índia, que trabalha com cirurgia cardíaca. Temos o Aravind, também na Índia, que trabalha com cirurgia oftalmológica. Estou falando aqui que todos os hospitais têm que ser absolutamente especializados? Não. Só estou mostrando para vocês que um erro vai levando ao outro. E aí, no lugar da inovação ser algo positivo, ela acaba indo para o caminho errado. Tem solução? Tem solução. Meus 2 últimos slides são para falar um pouquinho disso. O primeiro é para falar que o caminho da inovação em saúde, além da simplicidade, passa por isso que o Porter, o mesmo lá da estratégia, da cadeia de valor, que se enveredou tanto pela área de saúde, que hoje tem até um instituto, faz parte de um instituto, que está preocupado em encontrar indicadores para medir desfecho assistencial. Olha o que o Porter falou. É hora de uma estratégia completamente nova. Seu ponto central é agregar valor aos pacientes, ou seja, alcançar os melhores resultados com o menor custo. É a mudança de um sistema de saúde orientado para a oferta, organizado em torno dos médicos, para um sistema centrado em quem?
no paciente, organizado em torno das necessidades do paciente. Então, o grande vetor indutor da inovação na área de saúde tem que ser o cliente. Nós temos que mudar e passar a praticar o foco do cliente, entender o que esse cliente de fato precisa. Aposto que vários de vocês já tiveram alguma experiência onde perceberam que o modelo de sistema de saúde que nós temos é muito centrado nos profissionais e no médico, e não no cliente. Nós precisamos mudar isso. E aí tem a importância da tecnologia. Percebam que eu falei sobre inovação em saúde, e esse tempo todo eu praticamente não falei em tecnologia, mas não estou desmerecendo a tecnologia, não. Ela tem o seu papel e o seu lugar, e o lugar dela é muito importante. Quais são as principais utilizações da tecnologia? Eu trouxe aqui 2 exemplos muito legais para vocês. A figura à esquerda de vocês, ela está mostrando ali um anúncio real, onde as pessoas se conectam, têm acesso a um médico online em 6 minutos. A tecnologia começa a reduzir distâncias. Um fato muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: hoje a maioria de nós, quando vai numa consulta médica, chega no consultório, muitas vezes se depara com um médico olhando para o computador, lançando alguma coisa lá, fazendo um atendimento muito rápido e com uma barreira entre nós, não é mesmo? Geralmente tem uma mesa, não é? Sabe como é que funciona na Kaiser Permanente, que é um tipo de um plano de saúde lá nos Estados Unidos? O médico senta ao lado do paciente, sem nenhuma barreira, e os dois olham juntos para um monitor. Olha o que é aproximação. Olha como que nós podemos avançar e os profissionais de saúde aproximarem dos cidadãos. Opa! A tecnologia de vez em quando atrapalha, eu falei. E aí, do lado de lá, pronto. Nós temos outra questão muito interessante, que é uma tendência que nós vamos observar da agora para frente, né? Os chamados wearables, os vestíveis, os dispositivos que vão nos ajudar a poder, por exemplo, monitorar em tempo real a saúde de um paciente. Lembram que lá no começo eu falei que uma das mudanças que nós estamos passando é da transição epidemiológica e que temos mais pessoas que estão morrendo pelas chamadas condições crônicas? Faltou falar uma característica das condições crônicas. Sabe o que diferencia ela das outras doenças? Elas geralmente nos acompanham por um longo ciclo ou pelo resto da vida. Quer um exemplo? Se você é hipertenso, você não vai deixar mais de ser hipertenso. Vai ser isso para o resto da vida. E aí, esse hipertenso geralmente vai passar lá do lado do médico 3 horas num ano, se muito. Só que acontece que a hipertensão dele, ela pode ser agravada pelo comportamento dele no restante do ano. Eu preciso medir a pressão desse cara o tempo todo. Está vendo onde a tecnologia entra e como que ela pode ajudar? Então, para concluir aqui a minha fala, eu queria só compartilhar com vocês. Eu acredito muito que a inovação na área de saúde é o caminho. Nós precisamos, de fato, inovar. Mas essa inovação passa por 2 pontos principais que eu tentei deixar claro aqui, que são simplicidade. Às vezes, o óbvio não foi feito ainda, e a gente precisa fazer o óbvio. E o segundo ponto é foco do cliente, entender o que o nosso cliente precisa e buscar soluções para o problema deles. Obrigado.